duas coisas mais comuns sobre as quais as pessoas fantasiam, né? E a nossa sexóloga hoje, a doutora Daniela Azevedo, vai estar falando um pouquinho mais sobre este assunto. Você que está em casa também pode estar participando. Se você quiser tirar suas dúvidas, se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar através do nosso WhatsApp, claro, se você quiser, tá? Fiquem à vontade, porque às vezes a pessoa não quer fazer pergunta, fica meio assim, envergonhado, aí já vê que a apresentadora é meio, né? Se sai muito bem falando, perguntando tudo que tem direito, porque eu sou dessas, viu, minha gente? Eu gosto de saber, e você também? Então, pronto, vamos embora, né, doutora Dani? Vamos embora. Menina, nós estamos de azul, eu e ela, essa maravilhosa. Mas, doutora, me diz uma coisa, o que é? Vamos falar um pouquinho sobre o que seria, né? Como é que é esse sexo hardcore? Todo mundo antenado em casa, 8 horas da manhã, comecei inspirando seu dia, Mulher, né? pois é, ontem quando eu vi minha pauta, eu disse, que é isso? Eu vou olhar, que eu sou dessa, né? Eu já fui logo, minha gente, pesquisar, porque eu sou de pesquisar, saber o que é. Porque quando vem um nome meio diferente, assim, é porque o povo dá uns nomes, né? Algumas coisas. A gente sabe o que é, mas aí a gente não sabe quando dá um nome diferente, a gente fica, o que é isso? Mas quando a gente vai ver, a gente já sabe o que é, né? Enfim. No nosso contexto de sexualidade, temos muitas definições para algumas práticas, né? E a prática hard, né, que é o hard pornô ou o sexo hardcore, né? Ele envolve nada mais nada menos do que aqueles momentos mais picantes, maliciosos, de evidências comportamentais do ser humano, que pode ser, por exemplo, um sexo dentro do mar, que pode ser uma mão boba dentro do cinema, que pode ser aquele sexo oral dentro do carro, coisas que certamente você, em algum momento de mais libido, de mais sex appeal, você já viveu com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, com a sua... enfim. Por quê? Porque se a gente for falar até do início de como surgiu esse momento picante, a gente fala até do sexting, que são aqueles textos, aquelas mensagens de texto que você faz para sentir um pouquinho mais de excitabilidade, dar um fogo a mais na relação. Manda ali de manhã logo cedo, né? Então você já está vivenciando esse contexto de sexo hard. Exatamente. Agora, por que as mulheres elas gostam tanto, né, desse tipo de sexo? Bem, nada mais do que voltado para a questão do fetiche, né? Quando a gente pensa no sexo, a gente precisa fantasiar algo. A gente pensa e simboliza aquela pessoa. Imagina, você nunca teve contato sexual, mas você fantasiar antes mesmo de iniciar essa prática é a fase da construção dessa relação. E aí, para muitas pessoas, isso pode ser muito interessante. Só que quando você inicia a prática e você permite a intimidade, aí sim, tudo pode ser permitido enquanto você aceitar ou não viver aquilo. Uma coisa, gente, é aceitação. E outra coisa é identificação, Marília, que fique bem claro. Por exemplo, você se identificar com padrões de comportamentos sexuais atípicos. Por exemplo, um praticante de BDSM. BDSM é bandage, dominante, né, submissos, sadomasoquistas, enfim. Então você faz a utilização de tortura, de mordaças, de situações específicas que envolvem objetos, sex toys, né? Mas aquilo você se identifica. Por exemplo, você vivencia essa prática com recorrência. Então você não está aceitando uma situação pontual. Você não está aceitando um plug aqui e acolá. Você não está aceitando um vibrador aqui e acolá. Ou, sei lá, um momento mais intenso sexual. Você não está sendo um praticante de sexo hard, por exemplo, né? Você está sendo um paciente com provavelmente com identificação no contexto BDSM. Então você é um fetichista nato, entende? Então assim, eu quero deixar claro isso para as pessoas de casa, porque você viver em recorrência de um comportamento sexual é uma coisa. Você passar a viver em função daquilo tem um enquadramento, que pode estar até associado a situações de abuso, tortura, vivências de referências familiares que foram tortuosas e que precisa ser elaborado na terapia, porque a gente pode estar até falando de um paciente com transtorno de personalidade ou de sexualidade. Então tem uma coisa séria aí por trás também, sabe? Tem que ter muito cuidado na questão de não confundir muitas coisas, né? Na hora de fazer esse sexo hard, gente, porque às vezes o negócio está tão intenso, né? Demais, que acaba causando tipo uma violência, né? Ou um abuso, digamos assim, na hora né? do sexo lá, do ato, né? Então tem que ter muito cuidado para não acabar, né? Sendo.
algo pior. Eu trago muito, né, para as minhas pérolas, né, que assim, o nosso corpo é um templo. Né? Então você precisa se amar para poder se permitir a estar com alguém. A partir do momento que eu não estou funcionando bem para viver aquela experiência, dê limite isso, é importante. Imposição de limite é também amar a si próprio, também é uma autoapreciação. Então, a partir do momento que eu não quero viver aquela experiência de um pouco mais de intensidade, ou tipo assim, transar numa primeira noite, né, de uma maneira mais voluptuosa, enfim, é porque eu estou respeitando os meus limites. E isso é amor próprio, minha gente. Esse autoconhecimento eu desejo muito para todo mundo. A maturidade sexual, Marília, é algo que quando é alcançado é muito bonito. É verdade. Porque você consegue dizer sim e não para aquelas experiências que não vão lhe causar dor mais. Então eu entendo que muitas pessoas que adentram o consultório, elas têm muitas marcas, relacionamentos abusivos, situações de viver experiências contra a vontade. Você que está em casa, sabe aquele dia que você quis ter relação contra a sua vontade? Pronto, você não estava se respeitando. Então eu tenho um total entendimento que muitas mulheres, até mesmo homens, dependendo do contexto de relacionamento, ou um afetivo até, né, eles vivenciam isso apenas para não perder, como uma espécie de aprovação daquele comportamento. Então eu preciso ser aprovado dentro dessa relação para conseguir conviver com essa pessoa. E aí é onde entra o problema. É verdade. Tá? E quando acontece de, vamos lá, a mulher gostar e o homem não? Ou vice-versa. O homem gosta desse tipo de sexo e a mulher não. E aí faz como? Bem, tudo que está dentro da relação precisa ser permitido por ambos, né? Um bom diálogo, você já percebe como é o funcionamento do outro, do teu cônjuge. E até uma forma de avaliar como é que seria conviver a longo prazo com essa pessoa. Caramba, será que eu vou me adaptar com isso? Né? Então, uma coisa é você viver uma situação pontual. Ai, não, foi maravilhoso, foi aquela coisa intensa, foi lindo. Mas como é que seria conviver com uma pessoa que padroniza esse tipo de comportamento? Ai, será que eu vou querer ser amarrada todos os dias? Ai, será que ele vai fazer isso todos os dias comigo? Ou ela vai fazer todo dia isso comigo? Então, eu acho que precisa também ter esse entendimento a longo e a médio prazo. Por quê? Porque você acaba, sim, tendo uma visão de futuro de como está o seu templo, dentro desse contexto afetivo, sexual, e de como você permite que isso aconteça, né? Tanto você quanto o seu parceiro, a sua parceira. Tem aquele filme, né, que é os 50 tons de cinza, né? 50 tons de cinza, minha gente. Eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que existe ali também. Bem, o Grey, que é o personagem 365 dias também, já assistiu? Sim, foi do Dinha. O Dinha tá em cena, do Dinha. Tem uma série fantástica que é a Sex Life na Netflix também, né? Então, assim, mas tudo que é construído com afeto é diferenciado. O Grey, pelo menos, ele tem um protesto em torno disso. Ele tem as marcas dele, ele tem a situação que envolve abuso, que envolveu o passado, as frustrações afetivas, mas ele é um ser dominante e ele é um prático BDSM, né? Então, assim, ele gosta disso, ele vivencia, inclusive, um arsenal. Ele tem um quarto para isso. E tem pessoas aqui em João Pessoa que tem também, viu? E tem também, que fique bem claro. Sim, os praticantes, eles gostam de viver isso. E uma coisa que eu quero deixar bem claro... Eu ia ter medo se eu chegasse num lugar que eu visse um lugar... Eu ia ficar logo assim, meio com medo, porque, né? Mas você sabia, eu ia achar meio estranho. Que algumas mulheres querem viver isso uma única vez na vida, pelo menos por uma curiosidade sexual. E aí é onde a gente entra o contexto de sexo hardcore. Porque eu me permito ser kink. Olha esse termo, kink, K-I-N-K-Y. Porque eu estou vivenciando aquela experiência de maneira única, pontual, e eu entendo que aquilo não é a minha identificação. Mas eu aceito viver aquilo por algum motivo, tá? Então, o BDSM, que é o bondage, o sadomasoquista, o submisso ou o dominante, eles não necessariamente precisam ter a penetração para terem prazer. Olha como é interessante isso. Apenas a vivência, no caso... auditiva, dos nossos sentidos, né, visual, me faz ter uma relação orgásmica com aquela minha parceira ou com aquele meu parceiro. Sim. E isso é algo muito intenso, porque é a identificação justamente com o contexto fetichista. Eu não preciso nem tocar em você. Eu preciso fazer o que eu quero fazer e pronto. E ponto, entende? Entendi. O sexo normal e um sexo mais selvagem, existe uma diferença? Claro, com certeza, né, doutora?
Bem, o sexo intenso, né, com força, é uma Com performance, fogo, né? gente. Com pegada. Se você né? gosta, meu amor, faça e tá tudo certo. Tá tudo É porque bem, você né? alcança ponto G, os meninos, dependendo de como seja essa penetração aí permitida, eles alcançam um ponto P e tá tudo certo. O ponto P mesmo, viu? é através da próstata, né? Então você vai precisar fazer um fio terra, né? E aí vai depender se o seu parceiro permite Pois isso. é, né, Tá todo gente? mundo rindo aqui do lado. Os meninos estão gostando desses meninos, é uma Olha, safadeza gente, aqui, mas eu viu? tava falando isso outro dia, Mas isso é Marina. tão normal hoje em dia, porque assim, eu acho que falar sobre isso a gente tem que ser mais aberta mesmo, né? Porque existe esse tabu, né, de preconceito, não sei o quê. A gente tem que acabar com isso, né? Mas é Né? porque Todo mundo vai passar por essa fase. Quando então... conversamos, nós tornamos aquele assunto habitual, né? Uhum. Então, a recorrência de falar sobre o assunto me faz aprender os meus limites, as minhas permissões, inclusive a minha fala verbalizada. Eu, particularmente, eu tenho uma filha com 15 anos de idade, né? A Bebele, ela vira e mexe, ela vem com uma pérola dela de pergunta, né? E eu respondo prontamente porque, quer queira, quer não, eu não banalizo o sexo. Pelo contrário, eu sou muito romântica. Então eu acho que só aí ela entende que, por mais que eu trabalhe com esse contexto de sexualidade, né? Todo mundo aí em casa pensa até que toda sexóloga é banda voou. Mas não é bem assim não, tá, minha gente? Porque a gente vivencia também o afeto. E entender e transparecer isso para quem está do nosso lado, inclusive para os meus filhos, é algo que faz parte da minha essência, são meus princípios. E tudo se mistura nesse momento. Então, se você que está em casa, se você tem dificuldade de conversar sobre sexualidade, com o seu marido, com a sua esposa, com quem quer que seja, gente, vamos tentar trabalhar isso. Repetir isso é importante porque você pode estar quebrando os seus limites, os seus bloqueios, inclusive sexuais e emocionais, tá certo? Conversa sim, coloque isso pra fora, porque não é ele ou ela que você ama, então tá tudo certo. Não consegue trabalhar isso? Procura psicólogo que a gente lhe ajuda, viu? E dá tudo certo, viu, minha filha? Pois é, tem gente que ainda tem esse preconceito, esses tabus, sabe? Eu acho isso tão... Olha, desde adolescente que eu sempre fui muito assim... Eu acho que eu tenho esse negócio de querer saber. Não sei se é porque eu não tive instrução. Porque às vezes os pais não instruem os filhos, não dizem como não é, os cuidados que devem ter, né? Não dá uma... O nome disso é educação sexual. É, uma tá? educação para seus filhos, né? De como... De fala, de contexto isso. mesmo. Então, né? eu não tinha. Então, eu procurava saber com outras pessoas, né? Então, era numa sala de aula, era uma aula de biologia. Meu professor de biologia esteve vendo e minhas amigas diziam, eita, minha amiga era mesmo. Eu ficava, minhas amigas, elas tinham vergonha de perguntar. Elas faziam, amiga, pergunta isso. Aí eu ia perguntar, eu sempre fui muito assim, de querer saber. Né? Eu era aquela pessoa que queria saber tudo, né? Mas, gente, eu acho que os pais, eles têm essa obrigação, né? De instruir os filhos, de ajudá-los, né? Sim, sem dúvida. Porque não é um incentivo ao sexo, tá, gente? Que fique bem claro. É não. você trazer o esclarecimento do assunto. Exatamente. Né? E responde, tem crianças menores, Daniele. Responde o necessário. Responde o que ele está perguntando e ponto, tá? Exato. Porque eles vão vir com umas perguntinhas assim mesmo, né? O meu Caio tem 8 anos. Ele vem com cada uma, sem ter noção, não, porque eu fico morta. Aí eu olho para Felipe e falo, e agora? Meu Deus do céu, mozão vai. Ontem ele foi perguntar como é que fazia o bebê. Olha, minha gente, olha isso. Como é que a pessoa tem que explicar isso para o menino? Então a gente tem que saber explicar na linguagem que eles vão entender. Não é porque eles ainda são crianças, mas explicando de um jeito. Ninguém vai chegar e dizer, meu filho, você, papai e mamãe faz assim, ó, tcheco na muchaca e né? E o negócio vem. Não vai, né, dizer isso. Não, amiga, que já tá ali morrendo de rir. Flagrar Saber nessa falar. situação. E aí, como é que você sairia? E já aconteceu, irmão. Não vou dizer como foi, não, mas depois a gente fala aqui, né? Não é ao vivo. Mas já aconteceu, minha gente. Minha gente, ó, os pais, as que mães viagem é essa? namoram, viu? Não. Então que fique bem claro. Aconteceu mesmo, Dani. Mas aconteceu, gente, aconteceu com meu filho. Eu estava no hotel, viajando, meu filho abriu a porta, bem na hora H, minha gente. Só que ele é tão inocente, graças a Deus, que ele só olhou e fez, que viagem é essa, doido? Minha gente, eu morri. Eu fazia, menino, pelo amor, fecha a porta. Gente, foi uma coisa assim muito engraçada.
Só que ele não entendia, fazia, menino, vá-se embora que eu vou trocar de roupa, eu tô trocando de roupa. E aí ele não entendeu. Só que, né, na cabecinha dele, ele não, gente, não passou nem... Qual seria a tua função posterior, já que você teve essa reação inusitada, né? Então, aí depois, né, ele foi... Meu amor, quando você chegar em qualquer lugar, bata a porta, ele né? bateu, só que ele bateu, aí eu já vai, só que ele, menino, né, já quer ir entrando. Minha gente, a gente achou que a porta estava fechada e não estava. Olha, cuidado, viu, nessas portas de hotel. Não fecha direito não, minha amiga. Ela tá ali rindo, viu? Doutor Anderson, cuidado, viu? Você tem 3 meninos, digo nada. Mas é isso, olha. É muito engraçado, né? Então eu já fui paga assim, gente, né, não, Dani? Algumas pessoas com certeza se identificaram aí. Imagina se ela estivesse naquele ápice do sexo hardcore. Minha gente, quase estava nessa história aí. Pois é, imagina uma criança interpretando isso como uma agressão. Isso, mas aí é justamente onde... Vamos falar sério agora, tá? Foi flagrado, filho? Era pra você ter batido na porta antes de entrar. Papai e mamãe estão namorando, tá? Por favor, se retire. Só isso, gente. A criança, posteriormente, se ela vier a conversar ou não a respeito, o que é aquilo, pai e mãe? Não, a gente estava namorando e ponto. Você não precisa explicar isso com detalhes, tá? Uma criança de 10, 12 anos, ela vai entender que aquilo é uma cena sexual. Mas uma criança abaixo de 8, 9, como foi o teu caso, né? Fica meio tortuoso aquela cena para ele. Ainda mais se estivermos falando de um momento potencial desse casal, né? Minha pérola, que está em casa, você que vivenciou isso em alguns momentos, você é normal por isso, é normal você permitir um sexo mais intenso, né? Até faz parte do momento, porque você está com muito desejo. Teu clitóris ali está sendo ativado, né? E você precisa vivenciar essa fase orgásmica. Por isso que a mulher ela fica muito excitada, o homem também, e a gente acaba permitindo sim essas nuances mais intensificadas da relação sexual. Tá tudo certo, você não é vulgar nem leviana por isso. E você, meu rapaz, também não é um pervertido. Que fique bem claro, é normal viver essa experiência, porque nós somos seres primitivos. Né? E o instinto sexual aflora muito isso no nosso corpo. Então, respeite, desde que o seu parceiro, a sua parceira também queira viver aquilo. Né? Nada de impor alguma coisa contra a vontade dele. Obrigada, Dani, você é sempre maravilhosa. É muito bom, né, de bater esses papos. Isso é tão normal, né, Dani? Então, pra mim, eu acho isso tranquilo demais. Né? Talvez se fosse o meu mais velho que tivesse entrado, eu ia ficar morta. Eu ia ficar pior ainda, né? Porque ele já entende, né, gente? O outro não, outra criança, nem entendeu. Nem entendeu, ele ficava rindo depois, saiu e ficou rindo, mas nem entendeu nada da situação. Isso foi bom, porque nem veio perguntar mais nada. Mas é isso, Dani, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, sempre é um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Daniele Azevedo fica lá na Rio Grande do Sul com a Pará, bairro dos Estados. Estou à disposição para vocês. Tirem suas dúvidas comigo lá no Instagram, eu mesma que respondo vocês, tá bom? Estou à disposição sempre. Sexo é vida. Se permita e respeite o teu corpo, tá? Bom demais. Eu vou para um pequeno intervalo.